Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Relatório da Vida, sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é um FD, Ficção em Debate, de anime de domingo e também, talvez, também do fórum do anime, mas eles pararam o anime no meio, então eles não continuaram, então não sei se é ou não o fórum do anime. Mas eu tô devendo esse filme também por causa que eu já fiz os outros dois, que é do Ghost in the Shell, né? Eu já fiz o clássico, eu já fiz o Inocence, review no caso, né? Claramente inferior muito ruim comparado com reviews decentes e com a obra em si, né? Porque a obra é difícil pra caralho. E eu amo esse negócio, mas eu sou um bosta. Esse aqui é mais um review também de Ghost in the Shell, eu acho que vai ficar meio ruim também, mas bora lá. Esse aqui é do terceiro filme no caso, que é o Solid State Society, SSS, né? Que é um filme posterior à segunda temporada do SAC 2, né? É o SAC 1, SAC 2, SSS, né? É a trilogiazinha. Essa trilogia é uma trilogia clássica, né? Ghost in the Shell. É uma releitura barra não tão releitura barra reboot, barra não sei especificamente como descrever. Porque o mangá ele começa depois dessa história, né? É tudo meio mal amarrado, tá? Ghost in the Shell. O Arise é um começo pro SAC. Aí tem o SAC 1, SAC 2 é o SSS. Depois tem o 2045, que é a continuação do SSS bem mais pra frente, e também isso seria após os dois filmes, que é o filme do Inocence e o filme clássico, né? E aí tem o Human Algorithm e o 2.0 e o 1.5, que são os mangás. Eles ficam um pouco complexos, porque eles são depois, obviamente, do SAC, né? Depois do SSS também. Eles ficariam ali como uma espécie de... Eu não sei em que ponto eles encaixam até o 2045, tá? Porque eu não tenho a mínima ideia ainda. Eu não vi o 2045 ainda também, porque eu não gosto muito da ideia daquele anime. Mas qual a lógica, então, do Ghost in the Shell SSS, Solid State Society? Temos aqui 2 anos depois do 2 anos depois do SAC 2, tá? Zerridel, no caso, né? A Motoko, ela tá afastada da Sonov, ela meio que se demitiu. E a Sonov tá num novo dilema com uma nova investigação, uma nova crise, e tem novos desdobramentos, amadurecimento da Sonov em si, né? Alguns elementos antes de falar do plot. A Sonov agora, ela é uma Sonov que ela quer se manter e perdurar após Aramaki. O Aramaki tá construindo ela pra ela se manter após ele morrer, porque Aramaki já é velho, né? O Togusa assume a posição da Motoko, ele amadurece muito como comandante, ele é meio como se fosse quase o sucessor do Aramaki, sendo criado para ser o sucessor dele. Também é um misto ali de sucessor da própria Major, né, da Motoko. A equipe continua, tirando a Motoko que sai. Uma coisa importante que acontece agora, além do Togusa também começar a usar armas que ele não está acostumado, ou que ele não gosta de usar, por causa de, enfim, ele começa a quebrar os seus próprios paradigmas. Ele também coloca o implante de cybercérebro nele, ele se ciberiza, né? Assim é a palavra. Ele começa a se tornar um pouco mais ciborgue para a função dele ser mais efetivada. O Togusa amadurece no sentido dele contar para a família dele que ele também faz parte da Ação 9, ele conta... Ele é mais aberto do que o próprio Aramaki. O Aramaki nunca conta para ninguém. O Aramaki é sombra. O Togusa ele já é um pouco mais aberto nisso. O Batou tá em crise por causa da Motoko. O Batou ele tem muito vínculo com a Motoko, ele fica sempre buscando a Motoko. Tanto no Inocence, que é o filme do Inocence, que é o fim do mangá, quanto nessa aqui, que é antes do Inocence ainda, né? Essa parte aqui. Ele fica atrás da Motoko, da Major, ele sempre tá em crise, né? O Batou, ele tem vários problemas existenciais igual a Motoko, né? Por causa de ser cyborg 100% e tal, né? Só que o dela é mais profundo que o dele, né? Como mostra no SAC 2. E, bem, aqui o dilema é, a Motoko ela entrou em crise após o SAC 2 por causa do Kuza-Redel, né? O Kuza-Redel e o paradigma Kuza-Redel, que era um revolucionário que não encontrava sentido na própria vida e também não encontrava sentido na motivação alheia, mas queria de algum modo existir de maneira plena, sair do vazio da existência, né? Por assim dizer, em uma existência mais humana, mesmo ele não sendo mais humano no sentido corporal. A Motoko entra na mesma vibe. Ela faz a mesma coisa em SSS. Ela se afasta para buscar a humanidade. Depois, no fim do filme, dá o spoiler já do fim do filme, ela entra em conflito porque na Ação 9 ela sentia que faltava liberdade.
ela seguir as regras e seguir as leis, né? As leis guiam você e direcionam você, mas ao mesmo tempo te limitam. Depois que ela sai das leis e começa a fazer a própria vida, fazer uma espécie de autogerência da sua liberdade e fazer o que ela bem entende, ela perde motivação. Que nem o Zahriel. O Zahriel também, quando ele fazia o que ele fazia, ele perdia a confiança nos outros porque os outros eram erráticos, como coletividade, como massa na internet, né? A Motoko também, ela perde a capacidade de se autolocalizar e de direcionar a sua vontade e transformar a realidade. Então é um paradigma, um paradoxo muito interessante que é motivacional mesmo, é mais psicológico, não tanto existencial também, mas é mais psicológico. E a Motoko está buscando se encontrar. Só que junto a isso, aí é o esquema da sessão 9 e o vilão da história. A Motoko, como ela se conecta com várias pessoas durante a jornada dela, ela se conecta com vários ghosts, né? A jornada dela na internet, né? Na rede como um todo, né? Rede chamada... A rede é como se fosse uma sociedade paralela, como se fosse um inconsciente coletivo. E a Motoko, ela literalmente se conecta com várias pessoas e entidades. E ela é marcada por várias pessoas durante a vida dela. E ela cria um alter ego, por assim dizer. Toma controle de si mesmo, que é como se fosse o que o Kuzé, em tese, falou no Saque 2, né? Que a mente da pessoa na internet, ela pode ganhar ghost, autoidentidade. No caso da Motoko, a mente dela, ela ganha sim ghost, autoidentidade, não sendo a Motoko, mas separando-se dela. É o inconsciente da Motoko que se conecta com alguns propósitos e premissas, toma forma e fica quase como um semelhante ao Puppet Master no sentido de ganhar uma autonomia. Só que ele não é uma IA e o Puppet Master também não é uma IA, o Puppet Master é um programa. Mas a mente da Motoko, que ela tem a mente externa dela, todo mundo sabe que a mente dela está propagada e dissolvida na internet, na rede, por assim dizer. Fala isso também, não gosto de deixar o saque no anterior, né? Quando o Batou usa o cérebro dela externo, literalmente. Ela tem um cérebro externo, né? Fora de um corpo, por assim dizer. E ela sempre tá na rede, ela sempre tá 100% na rede. E a Motoko, ela consegue segmentar, porque ela é um hacker nível mago, né? Nível mais poderoso. Ela consegue controlar 2 corpos ao mesmo tempo. 3 ou 2 corpos. Chegou ao limite, ela fala que é 2, mas na verdade é 3. Ao mesmo tempo. O corpo físico dela, a consciência dela na internet e mais 2 corpos. Mas ela pensa que só consegue controlar mais um. Ou seja, ela pensa que só a mente dela é na internet e mais 2 corpos, mas na verdade ela consegue controlar 3. Ela é absurda. Isso antes do Puppet Master, antes da junção dela com o Puppet Master, que é a coisa mais ignorante ainda. Mas de todo modo, a Motoko, ela tá nesse paradigma de investigação, essa parada sessão 9, ela descobre que crianças estão sendo raptadas. Crianças órfãos estão sendo raptadas, crianças órfãos e crianças não órfãos também estão sendo raptadas e colocadas numa entidade do governo, e ela começa a investigar isso e ir a fundo sobre isso. E eu esqueci de passar a tela 4 pra vocês. E conforme ela vai investigando e aprofundando isso, só antes de colocar as imagens, tá aqui, ó, Ghost in the Shell, né? Studying Complex, Solid State Society. É uma extensão, tá, de SAC isso aqui. Tá? É SAC SSS, então é de fato uma extensão. Aí tem aqui a nota, eu acho uma nota realmente válida, tá? Porque ele respeita perfeitamente o SAC 1 e o SAC 2. E o desdobramento, a parte de investigação, a parte de mistério, a parte de desenvolvimento, a parte de arco de personagem, tudo é muito bem consolidado e amarrado. E é um filme ótimo, assim. Ele é equivalente aos outros filmes do Ghost in the Shell. Os clássicos, né? O Innocence e o primeiro filme. E daí tem os filmes do Arise, que eu não vou falar porque eu não vi. Do Arise eu não domino ainda, não posso falar nada. Mas o Arise, ele é um pouco abaixo que SAC, né? Em geral. Mas de todo modo, tem aqui os personagens, tal, Aramaki e tal. Nessa... Deixa eu continuar onde tava falando do plot. Tá, então tem uma situação ali dúbia. Primeiro tem um plot que motiva a Ação 9 a agir, que é o plot terrorista, né? O plot terrorista é de uma organização, meio que um desdobramento da organização de refugiados anterior a 2 anos atrás. Eles querem fazer um ato terrorista no país como vingança contra o que aconteceu 2 anos atrás, né? E aí tem toda uma organização terrorista ali com 13 entidades, com propósitos muito pontuais. Só que esses caras, eles começam a ser... Eles iam fazer, né, esse ato terrorista, até roubam ali ampolas de vírus para espalhar pela sociedade e tal. Só que eles são parados não pela Motoko,
e não pela seção 9. Eles são parados pela entidade chamado... como é que é o nome? Ventríloco. A entidade ventríloco. O que a entidade ventríloco faz? Ela controla o corpo desses caras, né, desses emissários aí terroristas, e faz eles se matarem, né? Depois de um desfecho ali, de um esquema ali, eles acabam se matando. Aí eles vão percebendo, né, que eles estão sendo perseguidos e que estão sendo literalmente aniquilados, e um deles, que é um doutor, né, um doutor que tem conexão com essa empresa estatal, que por sua vez é uma empresa de lavagem cerebral, que também tem no mangá, aliás. A história de deixar o SSS é baseado e totalmente diferenciado, porque ela reelabora completamente o primeiro capítulo do mangá clássico, tá? Se não me engano, é o primeiro capítulo. Que é o capítulo onde tem, de fato, uma empresa estatal que pega crianças e faz lavagem cerebral para torná-los novos governantes, novos, digamos, pessoas de direita, que vão propagar o ideal do japonês puro, por sangue e tal, bem xenófobo e tal. E também vão ser gênios e vão construir a nova sociedade, política e tal, e tal, e tal. Essa é uma das teorias do mangá, de um dos capítulos do mangá. Isso está acontecendo também, só que eles imbricam isso em outra coisa. Essa é a parte governamental, onde tem 3.000 crianças sendo lavagem cerebral, virando grandes gênios ali, sendo ensinadas por um deputado, né? Um deputado que criou essa organização ali para fazer esse esquema aí. Ele lava dinheiro através disso também. Ele pega dinheiro dos contribuintes, no caso dos aposentados, que não trabalham mais, e dos refugiados e dos... são as pessoas que não têm participação na sociedade. São os aposentados, bem velhos mesmo, que é uma grande parcela da sociedade. São as próprias crianças e umas outras lá que eu não lembro aqui. Ele pega esse dinheiro, que é um dinheiro que é um tipo de pensão do governo para gerir o fundo de aposentadoria e outras coisas, desvia isso para essa corporação. Essa corporação faz lavagem cerebral em crianças, e as crianças seriam os novos líderes do futuro, tá? Junto a isso tem, agora de novo, o ventríloco. E o ventríloco é uma entidade que ajudou a fazer a estrutura do Solid State Society. Eu já explico o Solid State Society. Mas antes é o ventríloco que é o grande idealizador, é o grande engenheiro. O ventríloco criou toda essa lógica. Ele era um cara, um burocrata. Ele morre de doença, mas ele controlava um corpo fora... Ele vivia em casa, na casa dele, controlava um corpo Grêmio-Major, porque ele também era um hacker. Ele controlava um corpo e o corpo ia trabalhar, e o corpo era que representava ele na sociedade, tá? Mas o corpo físico estava na casa dele. O corpo físico da casa dele morre, só que isso é falado só no fim do anime, eu tô dando spoiler pra caramba já. Aí o corpo físico dele morreu, mas o corpo que era o corpo artificial dele, o corpo que ele controlava, é dominado por uma outra entidade, que é o ventríloco. O ventríloco, ele tem a mesma habilidade, ele adquire a ideia do projeto, né, que ele era o engenheiro inicial que morreu, né, o grande burocrata. Acho que era assim que fala dele, fala que ele é burocrata, não tem o nome específico dele. Aí o ventríloco é uma entidade misteriosa que, em grande parte, coaduna com a filosofia do cara, do burocrata, e coaduna com várias outras filosofias. E aí ele começa a aplicar o projeto dele dentro dessa instituição governamental que faz lavagem cerebral em crianças. A instituição governamental que faz lavagem cerebral em crianças, ela não tem a ver necessariamente com o plot dos terroristas, tá? Os terroristas é o ventríloco que descobre também que eles querem usar as crianças ali para fazer uma propagação de vírus. Eles vão usar as crianças para propagar os vírus. Só que eles são impedidos pelo ventríloco, porque o ventríloco estava usando essas mesmas crianças para salvá-las. E é outro que falar que o ventríloco fazia antes de falar o que aconteceu com os terroristas, tá? O ventríloco sequestrava crianças em instituição de abuso domiciliar. Tipo assim, pai e mãe batia. Cerca de 20 a 30 mil crianças, ou mais, chega a ser 50 mil crianças por ano morrem de abusos parentais. Como o ventríloco ele vê que as crianças vão morrer e há uma perda assim da falta de capacidade do governo e da sociedade de gerir essa parcela indefesa, ele monitora as crianças que estão sofrendo abuso e ele sequestra as crianças que estão sofrendo abuso com a abdução dos pais, instala um cybercérebro nelas, apaga a memória delas, dos pais, apaga a memória dos pais, joga os pais para escanteio para o mundo de volta. As crianças são cooptadas por essa estação governamental que usa as crianças para fazer programas, tá? Softwares, entre outras coisas. E também para fazer lavagem cerebral nas crianças. Eles usam essa instituição como ponto de partida para terceirizar as crianças que são sequestradas e abduzidas para os novos pais.
tudo por dentro da estrutura que já existe, que é a estrutura da instituição governamental, que aquele cara que morreu domiciliarmente queria. Inicialmente foi o burocrata que idealizou, junto com o conservador, que é o deputado, que eu não lembro o nome, que é um deputado importante na história também. Então tem todo esse modo intrincado de você usar as crianças dubiamente. O burocrata, ele coopta as crianças e passa por dentro do sistema e depois ele libera as crianças para os idosos. Os idosos, por sua vez, que são o Solid State Society, são a sociedade que junto ao sistema de saúde pública, tem a manutenção deles, eles estão em... tem um nome para a doença que eles têm. Eu não lembro agora, é podridão nobre, lembrei. Eles estão em podridão nobre. O que é podridão nobre? É uma pessoa que já está no limite da vida, corporalmente sendo mantida por aparelhos, e vai morrer. Só que não tem descendente nem nada, não tem filho, não tem nada, porque, né, acontece, população em decadência, tal, declínio, e eles não têm filhos. E eles estão em podridão nobre. Beleza, o que é podridão nobre, então? Podridão nobre é uma doença que vai debilitando o corpo e eles vão ficando cada vez mais no mundo da internet, no mundo da rede, né? Por sua vez, os velhos, eles aderem às crianças porque eles querem ter as crianças para herdarem a riqueza deles, ou os bens deles, materiais. E as crianças ficam com os velhos, são locadas com os velhos como se fossem tutores deles. Como se os velhos fossem tutores das crianças, né? Foram retiradas dos pais abusivos, por sua vez, lavagem cerebral neles também, jogado para os velhos. E os velhos, eles estão no centro de manutenção de saúde. O centro de manutenção de saúde é gerenciado pelas crianças que são também cooptadas de lavagem cerebral ali. Só que eles são, teoricamente, só órfãos mesmo, de acordo com a situação, eles não têm pais, não têm mães, eles são cooptados porque eles são órfãos. Mas, de acordo com o burocrata, também coopta crianças que estavam sendo abusadas em casa e talvez morressem por abuso doméstico. E aí tem um desnível de 20 mil crianças em média que desaparecem do sistema, tá? Que a seção 9 depois descobre. E eles pensam, será que os terroristas que pegaram as 20 mil crianças para fazer o terrorismo deles lá, espalhar o vírus e matar, não sei o que lá? E não, eles queriam fazer isso com algumas crianças sim, queriam espalhar o vírus, mas eles são parados por quem? Pelo burocrata. O burocrata, que é o Puppet Master, é o ventríloco. O ventríloco, ele faz esses caras que são os vilões se matarem. E daí a missão deles é meio ambígua, porque eles estão investigando esses caras que estão se matando, que tem ali os terroristas, né? São militares, generais, refugiados e tal, que invadem o país ali e tentam fazer o caos, né? É uma coisa bem pontual e bastante, um tanto difícil de pegar, porque não tem uma estrutura muito bem organizada e não mostra muito essa parte dos caras que querem fazer o terrorismo, porque fica muito... Eles estão sendo combatidos já, eles estão sendo vencidos. Então a parte de estratégia deles pôr a mão na massa e tal, é bastante circunstancial. Mas de todo modo eles são vencidos, mas aí quem que aparece na história? Aparece a Motoko, a Major, né? E a Major, ela tá investigando por fora tanto essa parte dos caras que são terroristas, ela pega, e assim como uma seção 9 paralela, ela pega as ampolas de vírus, ela vai contra eles, né? Ela vai contra essa organização, tira aquilo que era a arma deles de terrorismo e entrega essa arma de terrorismo para a seção 9. Aí a seção 9 fecha esse caso. O caso dos terroristas tá praticamente fechado. Só falta um terrorista que não chegou no país ainda, que era um sniper e que era o braço direito do líder deles. O líder deles, por sua vez, também foi feito a lavagem cerebral, nem lavagem cerebral não. Ele foi conduzido ao suicídio. Ele era um velho de podridão nobre também. Era o grande líder desse terrorista, era um podridão nobre também, porque ele estava em aparelhos e tal. Só que ele não tinha criança, né? O caso dele não é com criança nem nada. Não estava adotando ninguém, né, no caso. Mas ele também foi, pelo sistema do ventríloco, ele foi aniquilado. E daí o ponto é desdobrar o que é o ventríloco e como funciona essa indústria de lavagem cerebral de crianças. Como eu já falei mais ou menos aqui, tem a parte oficial governamental que pega órfãos de verdade e tem a parte por trás que é a do burocrata, que é o próprio ventríloco, que em parte morreu e em parte está sendo uma nova outra versão dele, né? O ideal dele é continuado. E ele continua fazendo a mesma coisa com as crianças, jogando as crianças para os velhos que estão morrendo, para eles herdarem a herança deles e eles terem um destino e terem algum tipo de produtividade na sociedade e terem de fato uma esperança, né? Não serem aniquilados no processo da descarte genérico de falta de gerência governamental. Então tem todo esse esquema do Aramaki querer fazer a seção 9 pra frente, tem todo o esquema do Togusa ser treinado, tem todo o esquema do Batou tá em crise ali, se ele vai ou não. Ele tá procurando a Motoko, ele pesca a Motoko, é o ventríloco e tal.
Ao mesmo tempo ele fica meio, sim, staticomas também, que ele perdeu o staticomas. Os staticomas, o esquema que eles falaram do Cusderdel, que era a prova de se você podia ter uma consciência na internet, reconstruir a sua consciência na internet e trazê-la de volta para uma espécie de ghost dentro da rede, ou mesmo até com o corpo físico, é uma teoria que é posta em prática. A Motoko consegue reconstruir os staticomas. Ela regenera eles literalmente retomam a consciência, eles voltam a ser staticomas na rede apenas, tá? Aí tem o Musashi e o Masaki, acho que é assim que é o nome dele. São novos staticomas com um nome particular agora, que são agora ghosts de verdade, são entidades existentes na rede, que a Motoko usa como sidekicks, né? Por assim dizer, que são ela que faz eles voltarem a ser a estrutura deles. E daí tem o grande desfecho filosófico da obra, que é um desfecho onde mostra quem é o ventríloco. E aí o negócio é lindo. O ventríloco é o alter ego, é o inconsciente coletivo da Major na rede, misturado com inúmeros inconscientes coletivos moralistas, que ganharam uma vontade própria e ganhou um direcionamento próprio junto à consciência daquele moribundo, do burocrata moribundo. Quando o burocrata morre, o corpo, o ghost dele meio que funciona como uma espécie de orientação para o inconsciente da Motoko e de outras entidades com a mesmo viés moral se amalgamarem com a habilidade da Motoko como ventríloco naquele corpo físico, que era o corpo artificial e temporário do burocrata, tá? Que continua mexendo nos pauzinhos e continua ele meio que vai a favor da estrutura governamental, né? Cooptando as crianças e fazendo um esquema lá de transferir as crianças para os velhos, né? E tirando elas do risco de morrerem, e elas são resgatadas, no caso. Tudo isso é o plot de SSS. Solid State Society é o estado sólido de uma nova consciência, que é a consciência do inconsciente de várias consciências numa espécie de nova consciência na rede, que se amalgama em uma estrutura de moral, junto a um sistema de governamental ali, e começa a gerir esse sistema por dentro do sistema, tá? E junto disso ele faz também a manutenção dos senhores, que são os podridões nobres, ou dos idosos em si, que vão recebendo crianças para cuidarem, para dar herança. E tem inúmeros idosos, cerca de 20, 30 mil idosos também, que vão recebendo crianças durante 2 anos, 3 anos, para cuidarem das crianças. E também para terem companhia, enfim, para terem algum tipo de vida extra, além da decadência da idade, né? Tudo isso amarrado na percepção da Motoko, nessa conversa com o alter ego dela. O alter ego dela tá à beira da morte porque ele se automatou ali quando ele vê que a missão dele tá cumprida. E o ideal dele já tá posto na prática, na sociedade, na rede. Esse ideal dele, ele vai ser... Se vai ser continuado ou não, não sabemos, tá? Não dá pra saber. Sabemos que a organização de lavagem de dinheiro ali do deputado, especificamente, é desbaratada. E aí o burocrata, que era o ventríloco, ele morre, né? Quando ele morre, ele leva pro túmulo todo o segredo da consciência coletiva dele, da rede e da missão que ele tinha. E meio que você fica assim, ó... acho que vai voltar tudo normal. As crianças não vão mais ser mais sequestradas, não vai ter mais lavagem cerebral e não vão ser mais resgatados dos pais abusivos. Isso vai acabar. Aquele projeto de fazer a manutenção com crianças órfãs também vai ser descontinuado, aparentemente. O deputado vai ser preso porque ele fazia lavagem de dinheiro, porque ele pegava dinheiro dos aposentados e tal, e fazia um esquema ali para enriquecimento ilícito. Ele saiu fora. A Motoko, por sua vez, ela apaga, e ela não lembra da própria diálogo que ela teve com o alter ego dela, que é o próprio ventríloco. O Batou, por sua vez, monitorou a conversa junto com os Tachikomas e eles lembram. Eles sabem, eles têm backup da conversa. E a Motoko entra na seguinte metáfora que eu falei já. Que olha, quando eu estava na sessão 9, eu não me sentia livre. Eu me sentia podada pelas regras e me sentia asfixiada. Agora que eu estava fora da sessão 9, eu me sentia desmotivada, eu me sentia perdida, eu me sentia ausente de um propósito, porque não tinha um norte claro ao qual eu devia ter um resultado claro. Que é a mesma coisa que o Cusderdel teve, né, na temporada do Saque 2. É uma ausência de motivação, uma ausência de confiança em entidades outras, um excesso de identidade, individualismo e ego, e ao mesmo tempo uma busca por uma interconexão mais profunda com a sociedade. Enfim, vamos deixar isso, tá? Então, Solid State Society é essa amarra complexa pra caramba, com múltiplos
cenários e múltiplos setores políticos dialogando um com o outro, o mistério sendo desbravado decomposto, não, e desbravado e posto em prática, né, literalmente, tá? É interessantíssimo. A resolução do Batou com a Motoko no fim é muito bonita. O Togusa também tem um desfecho bacana com a família dele. O Togusa é sequestrado pelo alter ego, que é o próprio Ventríloco. O Ventríloco, ele não é amoral, ele é bastante pragmático. Ele é tipo uma possibilidade de um ente, de uma consciência idealista, que os fins justificam os meios. Tá? É bem isso. E no fim das contas, o Ventríloco acaba dissolvendo, né? Devido à resolução do caso. Mas toda a jornada existencialista da Major, toda a jornada da Seção 9 amadurecendo, e o desfecho como Saki, como Standalone Complex, é incrível, tá? O desfecho de Saki é fenomenal, é uma obra redondíssima. E aí, logicamente, aí seria depois, se você quisesse tentar conectar, claramente não conecta, porque é um negócio que não é feito para ser conectado. Aí você conectaria o mangá, o filme Mamoru Oshii, né, por tabela, o 1.5 com outro mangá, o Uma Algoritmo com outro mangá, o 2.0 com outro mangá, e conectaria o Arise na ponta inicial, na outra ponta do Ghost in the Shell como começo, conectaria o 2045 na ponta posterior à junção dela com o Puppet Master, porque tem que ser posterior. Só que eu não vi o 2045 ainda, tá? Mas ele é obrigatoriamente posterior ao Puppet Master, apesar da temporalidade das datas ficar tudo bagunçado em Ghost in the Shell. Mas ele não pode sincronizar com o Puppet Master. Não pode. Porque senão ele bagunça... Eu não sei como é que é, porque o Puppet Master ele é a cisão final. É o fim de Ghost in the Shell de verdade, é o Puppet Master, tá? É o fim original. É o fim e desfecho último, é o fim do filme do Mamoru Oshii, é o fim do mangá. O 2.0, é claro, é uma continuação, um desdobramento. Então você pode levar o 2.0 como um fim extra, por assim dizer. Mas o melhor fim que tem Ghost in the Shell é o fim do Mamoru Oshii com o mangá. Tá? O primeiro mangá, que é o mangá clássico. Esse é o fim mais redondo ever do Ghost in the Shell. Aí o Saki faz um belo de um contexto gigantesco interessantíssimo. Ele fica um pouco torto na origem da Seção 9, né? Porque a Seção 9 ela tem duas origens diferentes. E dá problema com isso. Ela pode ser uma origem mais, digamos, militar, combatente. Ou ela pode ter uma origem diferente, que é a do Arise, que eu não sei especificamente, que eu não vi direito o Arise ainda. Vou ver depois. Faço review também do Arise. Mas de todo modo, o Ghost in the Shell é muito amplo. E é fantástico. É fantástico. Tanto que daqui a pouco eu vou fazer live de Ghost in the Shell pra ler o mangá, um pouco, capitular mais do mangá. Daqui a alguns minutinhos eu vou abrir live. Tô fazendo esse vídeo gravado, mas eu vou abrir live daqui a pouco. Mas, mano, sim, Ghost in the Shell é sensacional. E Solid State Society funciona muito bem também, tá? É uma obra muito boa. Eu respeito muito esse filme, eu respeito muito Inocência. Inocência é o mais pesado. Lembrei. O Inocência é pós o primeiro filme. Inocência é o fim real de Ghost in the Shell, desculpa. Inocência é pós o primeiro filme, que é o fim filosófico de Ghost in the Shell, que é fantástico. Tá? O Inocência é pesadaço. Inocência é fenomenal. Adoro Inocência. Nossa, muito bom. Aí fica um pouco ambíguo se eu deixo o 2.0 ou Inocência como fim, né? Eu não li o 2.0, eu tô no 1.5, então esquece. Mangá ainda não tô tentando amarrar. Mas o Inocência com certeza é sensacional, também é Mamoru Oshii. E também é a mesma lógica do mangá, né? Baseado no mangá. De todo modo, Ghost in the Shell é fantástico, cara. Fantástico. Esse foi o plot do SSS, tá? Fechando o Standalone Complex. Com chave de ouro, assim, é um fechamento muito bom, tá? Do Standalone Complex, eu acho muito bom esse filme. E, mano, vou gravar pra vocês a ending, porque a ending é linda, que é Player, né? E a trilha sonora da Yoko Kanno, ela entra no ápice aqui, tá ligado? O ápice Yoko Kanno é Solid State Society, porque a Yoko Kanno, ela acerta a mão nessa trilha sonora que eu vou te falar, cara. É de matar a pau, cara, de matar a pau. Vou quebrar aqui a trilha de fundo, peraí. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Não, tá certo, fazer isso aqui. Então a Yoko Kanno, mano, em Ghost in the Shell, que é o ápice, e a Origa também, que é fantástica, a Origa é genial. Mas Yoko Kanno tem o ápice do ápice em Standalone Complex, cara. E a Origa também, que é a cantora russa que infelizmente já faleceu. Sensacional, Origa, cara. Sensacional, cara. Sensacional demais.
Enfim, aí é isso, tá? Em animação assim não é tão bom assim, tem umas coisas meio estranhas, animação de Solid State Society em geral. Mas em roteiro é perfeito, muito bom, muito bem amarrado. Em arco de personagem é muito bom. Em consolidação do próprio desfecho do saque, inicialmente, o saque 2, né? Que é o Standalone Complex da temporada anterior, é muito bom também. Kuza Hideo, infelizmente, ele não é revivido que nem o Tachikomas, né? Kuza Hideo é trágico, né? E a Motoko fica mal também por causa disso, né? E, enfim, é um desfecho bacana pra saque em geral, tá? Pro saque, que é a vertente animação específica, né? Que é mais fechada. E eu vou gravar então vou cortar aqui meu áudio e vou gravar pra vocês só a ending do player, tá? Espero que o YouTube não corte, mas cortar, paciência, tá? Então, mouse aí por ser longa essa review, eu espero que não tenha sido muito bagunçado, né? Tentei fazer o melhor possível, porque é difícil pra cacete, Solid State Society. E o Ghost in the Shell em si também é difícil, o saque é difícil também, enfim, a gente tentou o melhor que deu, mas eu sou meio porvo, então mouse é qualquer coisa e vejo reviews melhores de outras pessoas aí, procura na internet se acha. Mas é isso aí. Grato pela presença e falou aí, galera. Até mais.